Quanto aos sintomas paroxísticos, ou seja, aqueles mais intensos, caracterizam-se por distonias, espasmos tônicos, disartria, ataxia e as dores paroxísticas, dentre as quais, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo e algumas outras. Existem também as manifestações psiquiátricas que podem estar presentes, porém são raras, e alterações do sono. Nesse caso, se o paciente apresentar depressão. Também pode ter alterações cognitivas e, neste caso, de memória mais especificamente. Outra alteração presente pode ser a epilepsia. Vamos fazer uma questão para ver se a gente entendeu direitinho o que foi colocado nesse vídeo sobre esse assunto de esclerose múltipla. Questão 2. Em relação à esclerose múltipla, EM, analise as seguintes assertivas. O que ele está lhe pedindo na questão é para você dizer se cada um desses itens, 1, 2, 3, 4 e 5, estão corretos ou incorretos, verdadeiros ou falsos. Vamos lá para cada um deles. No item 1, a definição de surto é considerada um evento inflamatório afetando o sistema nervoso central e caracterizado por infiltrado perivascular com componente polimórfico. De verdade, isso não tem nada a ver. Foram colocadas alguns pedaços de definição de outras circunstâncias e tudo ficou confuso. Então, esse item 1 é totalmente errado. Então, item 1, falso. Item 2. No quadro clínico, pode-se observar paresia de membros inferiores, ou seja, diminuição de força, e ou superiores, e redução da acuidade visual. Sim, o quadro clínico não é só isso, mas como tem essas lesões multilocalizadas, com certeza, no quadro clínico, pode sim se ter parestesia e alteração da acuidade visual. Portanto, item 2, verdadeiro. Vá anotando. Item 2 é o item verdadeiro. Item 3. A definição de surto é considerada o achado de marcadores biológicos de inflamação no líquor, não necessariamente no líquor, incluindo bandas oligoclonais em um período de 24 horas, é um pouco além de 24 horas, do início dos sintomas. Então, item 3, por esses fatores que eu coloquei para você agora, estão incorretos. Então, 1 e 3 incorretos, 2 correto. Item 4. A definição de surto é considerada um evento clínico sugestivo de lesão desmielinizante. Sim, aqui na esclerose múltipla. Inflamatório agudo, sim, porque é um surto, com duração superior perfeito, superior a 24 horas, e ocorrendo em paciente afebril, porque do contrário seria um quadro infeccioso. Estamos falando de quadro inflamatório. Item 4 é um item verdadeiro. Então, até agora, item 2 e 4, verdadeiro. Itens 1 e 3, falso. Item 5. O aparecimento de uma síndrome clínica isolada, como, por exemplo, a neurite óptica, pode estar associada ao aparecimento de esclerose múltipla. Com certeza, nós vimos isso aqui ainda há pouco. Então, quais estão corretas? 2, 4 e 5. Portanto, letra E é a opção correta da questão 2. Quanto ao diagnóstico da esclerose múltipla, podemos levar em conta a parte clínica e, neste caso, observa-se os dados da história do paciente, o exame físico apurado, para que se tenha uma possibilidade já diagnóstica ou, quem sabe, diagnóstico diferencial. Existem critérios de Schumacher e colaboradores que foram estudados em 1965 e, neste caso, eles levaram em conta duas lesões separadas no sistema nervoso central para ser esclerose múltipla, com 2 ataques ou surtos cuja duração mínima seria de 24 horas, separadas por um período de no mínimo um mês, um exame neurológico alterado, sintomas e sinais de comprometimento da substância branca a nível do sistema nervoso central, intervalo de idade entre 10 e 50 anos para o paciente acometido
e ausência de qualquer outra doença que possa justificar o quadro. Será um critério diagnóstico de Schumacher e colaboradores para se saber sobre a presença ou não de esclerose múltipla. Fora esses critérios, existem também os critérios de Poser e colaboradores, que foram desenvolvidos em 1983 e definidos em A, B, C e D. Foram conhecidos como critérios do tipo a doença clinicamente definida em A1, ou seja, 2 surtos e evidência clínica de 2 lesões separadas, ou A2, ou seja, 2 surtos e evidência clínica de uma lesão e paraclínica de uma outra lesão específica. Se B, laboratorialmente definida em B1, neste caso, com 2 surtos e evidência clínica ou paraclínica de uma lesão e presença de imunoglobulina G a eletroforese de proteínas licóricas. Se for B2, um surto e uma evidência clínica de 2 lesões e a presença de IgG. E no caso de B3, um surto e evidência clínica de uma lesão e paraclínica de outra, com a presença de IgG. No caso dos critérios C, é uma patologia, uma esclerose múltipla clinicamente provável, caracterizada por C1, 2 surtos e evidência clínica de uma lesão. C2, um surto apenas e evidência clínica de 2 lesões. E C3, um surto e evidência clínica de uma lesão e paraclínica de outra. E se for o critério D, neste caso, será laboratorialmente provável, apenas provável, e definidas como D1, 2 surtos e presença de IgG. Existem ainda os critérios de Fazekas e colaboradores, desenvolvidos em 1988. Nesse caso, os critérios são 3 ou mais áreas de sinal hipertensivo em T2 e densidade do próton, isso na ressonância magnética, acompanhadas de 2 dos seguintes critérios: ou tamanho maior ou igual a 5 milímetros, lesão infratentorial ou lesões adjacentes aos ventrículos laterais. 2 desses 3 devem estar presentes. Outro critério diagnóstico é a avaliação do líquor. E neste caso, o processo inflamatório linfomonocitário funciona como uma resposta imunológica intratecal e também como diagnóstico diferencial para outras patologias. Na tomografia computadorizada, observa-se áreas hipodensas na substância branca do sistema nervoso central, a possibilidade de alargamento ventricular, atrofia cerebral e lesões ativas que possam apresentar realce na fase contrastada desse exame. Outra forma de diagnóstico é pela escala expandida do estado de incapacidade, sigla em inglês é DSS, que é caracterizada após o estabelecimento do diagnóstico, como se fosse um diagnóstico para comprovar. Observa-se, nesse caso, o estadiamento e o monitoramento da doença, não mais se é aquela doença específica. Existem 20 itens com scores que variam de 0 a 10 para se monitorar esse estadiamento da patologia e a pontuação vai aumentando em meio score conforme o grau de incapacidade. Vamos então para uma questãozinha para ver se a gente continua afiado. Questão 3. A esclerose múltipla M é uma doença neurológica crônica que afeta a substância branca e, em menor grau, a substância cinzenta do sistema nervoso central. A perda de mielina observada em lesões na esclerose múltipla leva à falha na propagação de potenciais de ação axonais, sendo a principal causa de sinais e sintomas clínicos característicos da doença. Tudo isso aqui nós já estudamos nesses nossos vídeos sobre esclerose múltipla. Então, sobre a esclerose múltipla, é correto afirmar que: item A,
É pouco comum o comprometimento de sistemas funcionais como piramidal, epa. A gente falou de piramidal, falou de sensitivo e falou de cerebelar. Piramidal aqui já está errado. Não é pouco comum, não. Existe sim. Item B. Para avaliação da incapacidade neurológica na esclerose múltipla, foram criadas várias escalas, sendo a EDSS, ou seja, escala expandida do estado de capacidade, proposta por Coetzee, apenas o autor, a mais conhecida e amplamente utilizada. Pronto, já encontramos aqui facinho a nossa resposta. Item B, vamos olhar os demais. Item C. O curso da doença é previsível. Parou aí, de jeito nenhum, é imprevisível, até porque existem múltiplas lesões e nós vimos lá nas manifestações clínicas que essas manifestações, esse quadro clínico pode se caracterizar de infinitas formas de acordo com a área acometida. Opção D. A fadiga é um sintoma frequentemente relatado por pessoas com esclerose múltipla, caracterizada por um sentimento incontrolável de apatia, exaustão e falta de energia. Apesar destes sintomas, os pacientes não apresentam incapacidade para o trabalho e isolamento social. Apresentam sim incapacidade para o trabalho. Quando nós falamos em fraqueza muscular, que nós falamos sobre fadiga, nós comentamos com você que ele tem dificuldade para realizar uma quantidade grande de atividades físicas justamente por conta da fadiga. Então, a D está errada. Ficamos então com a nossa questão 3, correto, item B de bola. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.